Olá, amados, a paz de Arrucho. Então, vamos aqui dar continuidade à pregação do Miguel Ângelo, né? Então, a gente parou, que eu coloquei, né, no vídeo anterior, a salvação vem mediante a nós irmos a um templo, a igreja, né? Eu coloquei Bíblia, a gente não achou. O que a gente achou foi Efésios 2, né, 8, e que eu li o capítulo todo, mostrando que não tem nada de ir à igreja, pelo contrário, né? Que nós éramos escravos do sistema, da religião, e nós somos livres, né? E para poder adorar o Pai Espírito em verdade, né? Então vocês vejam que o apóstolo não falou para a igreja, pelo contrário. Ele falou quando nós estávamos presos nas transgressões, ou seja, praticando atos religiosos, né? E que nós hoje vivemos pela graça, mediante a fé em Arrucho, certo? Então, vamos aqui dar continuidade, tá? Então, veja. Opa! Ah, perfeito. Assim tá ótimo, né, amados? Ah, tá bom. Tá meio tortinho. Mas vou deixar... Peraí, deixa eu tentar aqui ajeitar. Dá pra ver, né, amados? Dá pra ver, tá ótimo. Então, vamos lá. A gente leu Efésios 2, né? Então, vamos aqui continuar. O que é a salvação pela graça? Veja, Efésios 2:8. Somos feitos, ó. Cadê? Sem lei não tem graça. Efésios 2:8-10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de Deus. Olha só, amados. Como é que uma coisa que sem lei não tem graça? Como é que é isso? Ah, sim, tinha que ser, né? Bíblia, cursos bíblicos, né? Algumas pessoas, às vezes, bem intencionadas, acreditam que a lei e a graça são aspectos da religião cristã que não se harmonizam. Porém, não é isso que a Bíblia ensina. Olha só o que... Ó, aqui tinha que ser, né? Pastor Milton Andrade, para enganar as pessoas, né? Tinha que ser. Então, vamos ver aqui. Algumas pessoas, às vezes, bem intencionadas... Ah, tá. Acredito que a lei e a graça são aspectos da religião cristã que não se harmonizam. Elas dizem, Cristo aboliu a lei na cruz do Calvário. Estou lendo como está aqui, tá, amados? Ou, o Antigo Testamento corresponde ao período da lei e o Novo Testamento é a dispensação da graça. Já ouviu essa conversa? Essas pessoas colocam a lei e a graça no rinche de luta. E antes de soar o gongo, dão a graça vitória por nocaute. O texto... Dão a graça vitória por nocaute. Estão falando que dão a graça, olha só. Ele mudou. Ao invés de ele falar, dão a religião vitória por nocaute, ele deve estar falando, inverteu. Ele falou, dão a graça. Para poder defender a religião. Vocês vejam bem. Esse aqui é o pastor Milton, que não é pastor, porque o único pastor é Arrucho. Vamos lá. O texto-chave para esse estudo é Efésios 2:8-10. Veja. Porque foi o que a gente leu, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Yahweh. Está falando aqui alguma coisa de religião? Não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras, não de qual obra? Da obra da religião, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Arrucho, para boas obras. Para boas obras, quais são as boas obras? As obras do amor ao próximo, como a gente leu, as quais Yahweh de antemão preparou para que andássemos nelas. Algumas coisas precisam ficar claras em nossa mente. Veja bem, ele vai botar essas boas obras, não como a obra do amor ao próximo, como a gente lê várias vezes. O apóstolo falando da obra do amor ao próximo, e até mesmo em Arrucho. Porque Arrucho, naquele grande dia, como está escrito em Mateus 25, ele não vai cobrar a obra de religião. Ele não vai cobrar assim, vinde, servo bom e fiel, entre para o gozo do teu Senhor, né? Porque você foi no templo físico, você deu o dízimo de sua oferta, porque você se batizou, você tomou ceia, porque você levou pessoas para a igreja. Não, ele vai dizer, vinde, servo bom e fiel. Porque eu tive fome, tu me deste de comer, tive sede, tu me deste de beber, estive morto, estive doente, tu foste me ver, estive nu e tu me vestiste. Boas obras, amor ao próximo. Só aquele aqui vai botar essas boas obras como? As obras da religião.
Para quê? Para a pessoa continuar presa no engano da religião e dar dízimos e oferta para esse aqui, ó. Então vocês vejam bem. Vamos ler aqui o que ele vai botar. Achei interessante isso aqui para vocês verem o engano que eles fazem. A lei não nos salva. Qual é a lei que a Escritura fala? A religião. Eles botaram lei aqui para a pessoa não entender. Mas a lei aqui fala da religião. A graça, sim. Simples, não? Claro, é muito simples isso. Perfeito. Mas vamos ver o que ele vai falar que é simples e que ele vai complicar para a pessoa entender o contrário, de que a religião é que nos salva e não a graça. Porque ele aqui disse bem claro. Aqui, ó. Cadê? Do nocaute. Olha. Ó. Essas pessoas colocam a lei e a graça no ringue de luta e antes de soar o gongo, dão a graça e vitória por nocaute. Veja, ele está falando isso, mas falando ao contrário, de que a pessoa que fala contra a religião dá a graça ao nocaute. Por quê? Porque segundo esse moço, esse Milton, ele está dizendo o seguinte, amados, que a religião, que nós somos salvos porque nós precisamos de uma religião, de ir à igreja para a gente alcançar a graça. E aí por isso que ele está dizendo que dão a graça, o nocaute, porque na verdade dão a religião vitória por nocaute. Vocês vejam bem. Olha só, dão a graça vitória por nocaute. A graça que vence. Só que essa graça que vence, peraí. Vamos ler isso aqui. Essas pessoas colocam a lei e a graça no ringue de luta. Tá? A lei e a graça estão lutando. Que a lei é a religião e a graça que é mediante a fé. No ringue de luta. E antes de soar o gongo, dão a graça e vitória por nocaute. Tá? Dão a graça e vitória por nocaute. Ou seja, a graça venceu a lei, a religião. Só que, na verdade, o que ele está dizendo aqui é isso, mas ele não vai dizer isso aqui no texto. Por quê? Porque ele vai defender a religião. A pessoa precisa ir na lei, cumprir a lei para alcançar a graça. E não crer em Yahushua para alcançar a graça. Porque a graça, ela é mediante a fé em Yahushua. Tá certo? Nós somos salvos mediante a fé em Yahushua. Né? Então vamos lá. A lei não nos salva. A graça sim. Simples, não. A lei não serve para salvar. Tá? Guardar os 10 mandamentos não fará uma pessoa herdar o reino de Deus. A salvação é obtida única e exclusivamente pela graça de Yahushua, que é oferecida a nós. Sim, pela graça de Yahushua, que aqui está Jesus, que é oferecida a nós. Perfeito. Não é para ir numa religião, mas é pela graça em Yahushua. O texto diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Yahuwah. A graça é um dom de Yahuwah. Um dom é um presente que você recebe sem merecer e não precisa pagar por ele. Sim, é verdade, não precisa pagar por ele. Por quê? Porque nós merecemos, nós recebemos sem merecer. É graça, ele nos deu sem merecer. E por que as pessoas vão no templo físico pagar? Porque eles pagam. Eles pagam para a salvação. Eles pagam dando dízimos e ofertas. Isso é o quê? É comprar a salvação. Então vocês vejam bem. Como diz Strong, a graça é favor imerecido concedido aos pecadores. A H. Strong, Systematic Theology, veja que ele está falando que Strong disse isso. Ele se baseia no que Strong disse e não no que Yahushua deixou escrito na Escritura. Tá? Então aqui, ó, na página 779, o sacrifício substitutivo de Jesus, aqui está Jesus na cruz do Calvário, e a aceitação deste dom em minha vida é o que me comunicam a vida eterna. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Durante uma conferência britânica a respeito de religiões comparadas, técnicos de todo o mundo debatiam qual a crença única da fé cristã, se é que existia essa crença. Eles começaram eliminando as possibilidades de encarnação, ressurreição. O debate prosseguiu durante algum tempo até que C.S. Lewis entrou no recinto a respeito do que é a confusão.
Ele perguntou, eu ouvi a resposta de seus colegas. Lewis respondeu, oh, isso é fácil, é a graça. Tá. Depois de alguma discussão, os conferencistas tiveram de concordar. A noção do amor de Deus, vindo a nós livre de retribuição, sem cordas amarradas, parece ir contra cada instinto da humanidade. O caminho de 8 passos do budismo, a doutrina hindu do karma, a aliança judaica, o código da lei muçulmana, cada um deles oferece um caminho para alcançar a aprovação. Apenas o cristianismo, veja bem, ele está falando das outras religiões, mas ele vai defender o cristianismo, que é uma religião. Ele vai dizer que somente apenas o cristianismo se atreve a dizer que o amor de Deus é incondicional. Tá? Então aqui, ó, Felipe Ivan, Maravilhosa Graça, página 18, escreveu o quê? Então ele está falando que apenas o cristianismo se atreve a dizer que o amor de Deus é incondicional. Mas o amor de Deus, segundo eles, é incondicional em que sentido? Vamos ver o que esse Felipe Vansel escreveu. Se a nossa maior necessidade fosse informação, Deus nos teria enviado um educador. Se a nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus nos teria enviado um cientista. Se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus nos teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade fosse prazer, Deus nos teria enviado um artista. Se a nossa maior necessidade fosse conduta, Deus nos teria enviado um legislador. Mas a nossa maior necessidade é o perdão. Então, Deus nos enviou um Salvador. Sim. Mas ele vai dizer o quê? Deus nos enviou um Salvador que é Jesus, que é realmente Yahushua, o nosso Salvador. Yahweh nos enviou um Salvador. Mas ele nos enviou um Salvador para ir no tempo físico? Porque ele vai defender isso aqui, amados. De estar numa religião que, para a pessoa obter a graça, a pessoa tem que estar na religião. E sendo que, na Escritura, é o contrário. Para você obter a graça, para você receber a salvação por meio de Yahushua, nós temos que sair da religião e ir para Yahushua. É o contrário. Então, vamos lá. Apenas Yahushua pode nos salvar. Vou ler assim, tá? Apenas Yahushua pode nos salvar. Seu sacrifício foi todo suficiente para pagar a nossa dívida de pecado. Romanos 6:23. Exato. É isso aí. Seu sacrifício foi todo suficiente para pagar a nossa dívida de pecado. Então vamos ver aqui o que está escrito aqui em Romanos 6:23. Tá? 6:23. Olha, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahweh é a vida eterna em Yahushua, nosso Senhor. Então vocês vejam que nós temos que estar em Yahushua para obter a vida eterna. Tá certo? E o dom gratuito de Yahweh, que é o quê? Que é o dom gratuito de Yahweh? A vida eterna. É o dom gratuito de Yahweh. Mas para isso, olha só, mas o dom gratuito de Yahweh é a vida eterna. Então, o dom gratuito de Yahweh é a vida eterna. Em Yahushua, nosso Senhor. Nós temos que estar em Yahushua para a gente obter a vida eterna. Por quê? Porque quando nós estamos em Yahushua, nós estamos no Pai também. Por quê? Porque o Pai está no Filho e o Filho nos leva ao Pai e o Pai nos enche do Espírito. Tá certo? Mas ele aqui vai defender que a pessoa tem que estar na religião para alcançar a graça. Quer ver só? Vamos continuar. Mas e a lei? O que é a lei? É a religião. Se não serve para salvar, qual é o objetivo dela? Aceitar a graça de Cristo já não me garante a salvação? Sim, aceitar a graça de Yahushua nos garante salvação. Simples. O teólogo alemão, vocês vejam que eles sempre se baseiam em teólogos. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, não sei ler tá em alemão não, tá, Mate? Popularizou nos meios teológicos a expressão graça barata, por meio de seu livro Discipulado, escrito em 1937. Logo nas primeiras páginas, ele faz um alerta contra a graça barata, dizendo: a graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. Graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. A graça barata é a graça que nós dispensamos a nós mesmos.
A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Veja, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem cruz. A graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. Vocês vejam que ele está botando que a graça barata é uma graça que não depende dessas coisas. Porque ele está botando que a graça precisa desses atos religiosos. Vocês estão vendo que ele está invertendo. Ele está invertendo. Veja, a graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. Vocês vejam bem. A graça barata é a graça de nós pensarmos a nós mesmos. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Porque o que é o arrependimento, na verdade? O arrependimento é quando a gente reconhece que a gente está no caminho errado, que é o caminho da religião, e a gente se arrepende e vai para o caminho que é Yahushua, que é no Espírito. Então aqui, é o batismo sem a disciplina de uma congregação. Vocês vejam, é o batismo sem a disciplina de uma congregação. A pessoa precisa ir para uma congregação, se congregar para se batizar. É isso que ele está dizendo. E sendo que o batismo, como a gente já leu em 1 Pedro 3,21, o que é o batismo? É o lavar de uma consciência, e não o lavar da imundície da carne, mas o lavar de uma boa consciência perante a Yahweh. É isso que está escrito em 1 Pedro 3,21. Tá? Então aqui, é a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. Veja, é a ceia do Senhor no templo físico que ele está falando, sem a confissão dos pecados. Só que a ceia é no espírito, é no entendimento. Por quê? Porque Yahushua é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele mesmo disse. E ele é o vinho. Então vocês vejam bem, que ele está botando um ato religioso, físico, e sendo que Yahushua é no espírito. É a absolvição sem pecado, pessoal. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem cruz, ou seja, sem discipulado é o quê? Sem a pessoa ter o compromisso de estar numa congregação, num templo físico. A graça sem cruz. Sem cruz que ele está falando é da pessoa estar praticando atos religiosos. A graça sem Jesus Cristo vive encarnado. Só que esse Jesus Cristo que ele está falando é de estar no templo físico. E sendo que a graça é mediante a Yahushua e não em religião. Vocês vejam bem. Percebeu que texto esclarecedor? Sim, esclarecedor para a pessoa praticar atos da lei. Pensando que está na graça, não está na lei, na religião, e não na graça que só vem mediante a Yahushua, que não está na religião. Yahushua não habita em religião. Então vocês vejam bem. A graça de Cristo não faz com que tenhamos a mesma vida de pecado que tínhamos antes. Isso, se nós estamos nele, nós não vivemos no pecado. Mas promove uma mudança de pensamentos e atitude, e isso deve ocorrer em nós de dentro para fora. Paulo escreveu: se alguém está em Yahushua, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Sim, se alguém está em Yahushua, é nova criatura. As coisas antigas, ou seja, a religião, as coisas da religião, atos religiosos, já passaram. Eis que tudo se fizeram novas. Por quê? Porque nós não estamos mais em religião, nós estamos no Espírito. Por isso que tudo se fez novo. Tá? O texto de Efésios 2, 8, 10 diz claramente que fomos criados em Yahushua para as boas obras. Para as boas obras que ele está falando nesse texto, amados, é a obra do amor ao próximo e não obras de religião. Mas ele que está botando essas obras que o apóstolo está falando, que é a obra de amor ao próximo, como obras de religião. Tá? Então vocês vejam bem que ele está trocando. E de maldade, porque ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo. Esse Milton sabe muito bem o que ele está fazendo. Ou seja, a partir do momento em que eu recebo a graça salvadora de Jesus, né, de Yahushua, eu desenvolvo boas obras não para adquirir salvação, mas porque eu já fui salvo por Jesus. Veja, ele está falando que a partir do momento que ele recebe a graça merecedora de Jesus, ele pratica essas boas obras, que ele está dizendo que essas boas obras é o que está falando acima. A ceia, o batismo, entendeu? Dízimos e ofertas, que ele não falou aqui, mas com certeza ele deve falar, ou já está incluído, porque a graça que ele está falando são atos religiosos. E sendo que essa graça
né, de Yahushua é para nós praticarmos a obra do amor ao próximo e não atos religiosos. Então vocês vejam bem. Aqui o texto de Efésios 2:8-10 diz claramente que fomos criados em Yahushua para as boas obras do amor ao próximo. Ou seja, a partir do momento que eu recebo a graça salvadora de Yahushua, eu desenvolvo boas obras não para adquirir a salvação. Sim, nós desenvolvemos boas obras porque o próprio Espírito que pratica a obra do amor ao próximo em nós. Tá certo? Mas porque eu já fui salvo por Yahushua. Então ele está botando as boas obras como práticas da lei, da religião, não para a salvação, mas porque já foi salvo por Jesus. Então vocês vejam que ele está trocando, né? Elas são, portanto, o resultado da salvação que ocorreu e está ocorrendo em minha vida. Sim, mas quais são as boas obras que é o resultado da salvação mediante a fé em Yahushua? São as boas obras do amor ao próximo e não as obras de atos religiosos. Tá certo? Lembra-se do texto sobre a videira verdadeira? Yahushua disse, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sim, tem que permanecer em Yahushua. E não permanecer num templo físico, não permanecer numa religião, mas em Yahushua. Ele disse isso. Se permanecer em mim, permanecer em Yahushua. E eu nele. Nós temos que permanecer em Yahushua e Yahushua permanecer em nós. Esse dá muito fruto. Por quê? Porque nós permanecemos em Yahushua. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Yahushua nada podemos fazer. Porque é Ele que nos leva ao Pai para nos encher do Espírito. Produzir fruto na vida cristã é resultado da permanência em Cristo. Sim. Mas ele vai dizer que essa permanência em Cristo, que é a videira verdadeira, está ligada à religião e praticar atos religiosos. E sendo que a permanência em Yahushua, que é a videira verdadeira, a gente está nele sem atos religiosos, sem estar na religião. É diferente. A partir disso, recebemos vida da seiva e produziremos naturalmente os frutos que Yahushua deseja. A partir de quê? De nós estarmos nele, que é a videira verdadeira. A lei de Yahuwah atua nesse processo. Aqui ele está falando na lei. A lei de Deus, vamos ler assim, como está aqui. A lei de Deus atua nesse processo como um espelho, mostrando a sujeira do pecado em minha vida, e não apenas isso, mostra o caminho que devo seguir, apontando a necessidade de um Salvador. Mas ele aqui está dizendo que a lei de Deus está falando, defendendo a religião, como que a lei de Deus fosse religião. Atua nesse processo como um espelho, mostrando a sujeira do pecado em minha vida, e não apenas isso, mostra o caminho que devo seguir. Só que o caminho que ele está dizendo que ele deve seguir é o caminho da religião. E sendo que o caminho da Escritura é o caminho que é Yahushua. Tanto é verdade que ele está falando aqui da religião, que é o caminho da religião, que está dizendo que aponta a necessidade de um Salvador. E sendo que Yahushua é o Salvador, ele é o caminho. E quando nós vamos para o caminho que é Yahushua, nós somos salvos mediante a fé em Yahushua, porque ele é o nosso Salvador, e ele nos leva ao Pai. Então vocês estão vendo que ele está falando totalmente contrário do que está na Escritura. Tá certo? Então aqui, vamos lá. Olha, segundo, né? Harmonizando lei e graça. Já ouviu aquela ideia de que a lei vigorou apenas no Antigo Testamento e a graça no Novo Testamento? Essa ideia é equivocada. Ele vai defender a ideia dele para a pessoa continuar presa na religião. Que é isso que eles querem. A pessoa presa na religião, por quê? Porque a pessoa presa na religião, pensando que está na graça, mas na verdade está na religião onde o Altíssimo não habita, a pessoa vai enriquecer mais ainda esses líderes religiosos. O intuito é esse, né? Então vamos lá. Ambas sempre andaram de mãos dadas, cada um cumprindo a sua função. Olha só, vamos ver como é que eles vão distorcer a Escritura. Né? Eles usam a Bíblia para distorcer o que está escrito, para a pessoa estar enganada na religião, amados. Vamos lá. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. E que a graça nos foi dada em Yahushua antes nos tempos dos séculos. 2 Timóteo 1:9. Portanto, os pecadores do Antigo Testamento também se salvaram pela graça. Sim, lógico.
Eles deveriam manter a fé no Cordeiro de Yarro, que viria. Como afirmar que a graça veio depois do madeiro? Veja bem, olha o que ele está falando aqui, amados. Ele está dizendo o seguinte: o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque, na verdade, Yarro já sabia o que iria acontecer. Então, ele já preparou Yahushua para ser morto. Ele enviou Yahushua para morrer pelos nossos pecados, certo? Então, veja bem. E que a graça nos foi dada em Yahushua antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo 9. Aí aqui ele vai dizer aqui o seguinte: portanto, os pecadores do Antigo Testamento também se salvaram pela graça. Aí ele vai dizer que como os pecadores do Antigo Testamento se salvaram pela graça, é porque a pessoa precisa de estar na lei para ser salvo na graça. Só que eles se salvaram pela graça porque Yahushua ainda não tinha sido morto. Então, todos aqueles que morreram sem a graça, né, e praticaram a lei, eles tiveram a oportunidade de serem salvos. Tanto que Yahushua, ele foi ao abismo, como está escrito, né? Quando ele morreu, ele foi ao abismo, né? E isso a gente lê a descida de Yahushua, que está a descida de Jesus no inferno, um livro apócrifo. E aí, nisso, João, ele anunciou para as pessoas da antiga aliança, né? No abismo, o João Batista anunciou para que eles se arrependessem. Então, eles tiveram a oportunidade de se arrepender. Tá certo? Então, aqui, portanto, os pecadores do Antigo Testamento também se salvaram pela graça. Sim. Por quê? Porque eles ainda não tinham obtido a graça através da morte de Yahushua. Quando Yahushua morreu e ressuscitou, a graça foi obtida para todos esses. Tá certo? Para todos aqueles que morreram sem a graça. Porque não existia graça ainda. Essa graça foi preparada antes da fundação do mundo. Como ele mesmo disse aqui, ó. Desde a fundação do mundo. Aliás, desculpa, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, todos esses aqui foram alcançados pela graça. Por quê? Porque Yahushua morreu e alcançaram todos esses que morreram sem a graça. Eles deveriam manter a fé no Cordeiro de Deus que viria. Como afirmar que a graça veio depois da cruz? Veja, aí o que ele está falando? Ele está dizendo isso para dizer que a lei, porque na verdade a lei é religião, que a pessoa tem que estar na lei, que é a religião, para alcançar a graça. Vocês vejam que ele vai mudar. Tá certo? Não é isso. Está dizendo o texto. Esses que morreram no Velho Testamento, na Antiga Aliança, eles morreram sem a graça, mas eles foram alcançados por quê? Porque realmente o Cordeiro, ele veio, né? E já foi preparado isso desde a fundação do mundo. Por quê? Porque Yahweh já sabia o que ia acontecer. Né? Então vamos lá. Noé achou graça diante de Deus. Gênesis 6:8. Abraão foi salvo pela graça. Sim. Gálatas 3:8, Romanos 4:3. Davi não se salvou pelos seus próprios méritos, mas pela fé em Yahushua. Romanos 4:6. Então, a graça é o meio universal e eterno de Deus eterno de Deus salvar os pecadores. Sim. E a lei não foi cravada na cruz? Veja, a lei não foi cravada no madeiro? Então veja bem, a lei que ele está falando é o que? A lei de atos religiosos. Foi cravada no madeiro. Não estamos agora debaixo da graça? Romanos 3:31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé. Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Veja, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Jesus veio nos libertar da condenação que a lei nos impunha. Veja, ele veio nos libertar, amados, da religião, porque a lei é religião. Né? Então vamos ver aqui, cadê? Romanos 3:31, vamos ver aqui. Romanos 3:31. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, né, amados? Se eu só ler essa parte aqui. Veja bem, pois, aqui ó. Pois é Yahweh apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus,
que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Ok. Vamos ver aqui agora aqui, o que está escrito aqui na continuação, tá? Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, não diante de Yahweh. Que diz a Escritura: Abraão creu em Yahweh, e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, creu em Yahweh, não pela lei, mas por crer em Yahweh, tá? Então vamos lá. E Yahushua veio nos libertar da condenação que a lei nos impunha. Sim, mas o que a lei impunha? Atos religiosos, que Yahushua não está. Então Yahushua nos libertou da religião. Então vamos lá. Aí, ele vai botar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vou dar uma pausa aqui, vamos dar continuidade, porque já tem mais de 31 minutos, tá? Então, amados, por favor, dê o like, né? Compartilhe o vídeo para que vocês possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal e acione o sininho para ter notificações do YouTube, tá certo? Então, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.